Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, um dos grandes jogadores da atual geração, um cara que é postulante à bola de ouro, acabou de ganhar o FIFA The Best, é o Vini Júnior, todo mundo conhece. Ele pode estar prestes a deixar o Real Madrid pela bagatela de 350 milhões de euros, o que seria a maior transferência da história do futebol, superando a ida de Neymar ao PSG. Não é exagero dizer que essa proposta pode abalar não só os bastidores de Madrid, mas também reescrever o rumo do esporte, cara. E a pergunta que não quer calar é, será que o Vinícius realmente vai trocar o topo do mundo jogando no futebol europeu de mais alto nível, a idade que ele tem, porque é jovem ainda, e ainda por cima em ano de Copa do Mundo, jogando no Real Madrid, que é a camisa mais pesada, o maior prestígio que ele pode ter, tudo isso por 350? Nossa, é muito dinheiro, é muita cifra, velho. A resposta envolve muito mais do que cifras. Estamos falando de legado, de glória, ambição e o futuro do futebol global. Isso pode mudar tudo, cara. Os árabes não estão pra brincadeira, a gente vai comentar sobre o futuro do Vinícius no vídeo de hoje. Salve, rapaziada, Geek na voz, e a notícia que está abalando todas as estruturas, até porque veio de uma fonte muito confiável, que tem acertado muito em relação a jogadores europeus, simplesmente cravou que a Arábia Saudita não vai descansar até contratar o Vinícius Júnior, e eles estão prestes a fazer uma oferta ao Florentino Real Madrid de 350 milhões de euros, cara, pra poder garantir o Vinícius Júnior. A gente sabe há muitos anos que é o sonho dos sauditas, dos clubes, ter o Vinícius Júnior, que é um dos maiores jogadores, uma das grandes grifes hoje do futebol mundial, atuando pelo Sauditão, velho. Eles querem isso a qualquer custo. E não é qualquer jogador, é um dos pilares, um dos caras que carregam o Real Madrid nas costas nos últimos anos, velho. Estamos falando de uma proposta que, se concretizada, vai entrar para a história, né? Uma oferta de 350 milhões de euros é um negócio absurdo. Só que primeiro a gente precisa entender o contexto dessa proposta. Por que que os sauditas estão fazendo isso, estão insistindo, porque, novamente, repito, não é a primeira vez que os sauditas estão de olho no Vinícius Júnior, oferecendo muito dinheiro. Pelas minhas contas, já é a segunda ou terceira oferta que eles estão prestes a fazer pelo Real Madrid. A gente já teve essa história ano passado e agora volta a acontecer, velho. Porque essa proposta não surge do nada. Ela é fruto de um movimento maior, de uma estratégia a longo prazo que a Arábia vem construindo no futebol mundial. Eles querem os grandes jogadores da Europa, velho. E por que o interesse um dos nossos? Quais as motivações por trás dessa oferta colossal? E como isso pode afetar o futuro do Real Madrid, né? É o que eu falei, meus amigos. Até a gente chegar no cerne da questão, tem todo um contexto que vocês precisam entender, porque esses caras da Arábia, repito, não vão descansar até ter o Vinícius Júnior ou alguma estrela do tamanho do Vinícius. Pois, como sabemos, né, a gente acompanha, o futebol saudita está investindo muita grana para poder arrancar os grandes jogadores, os grandes craques da Europa. E tudo isso para poder passar uma boa imagem do país e se tornar o centro do futebol, ou pelo menos tentar rivalizar com a Europa. Eles não vão conseguir nem a pau, porque meia dúzia de pessoas assiste hoje o campeonato saudita. Mas eles estão tentando, né? E para isso eles não estão medindo esforços. É muita grana, é contratações de jogadores renomados, é construção de estádios modernos, investimento em infraestrutura, tudo isso para atrair os melhores talentos e aumentar o nível do campeonato local. E essa estratégia, né, impulsionada pelo Fundo de Investimento Público, que detém a propriedade de vários clubes sauditas, mudou a dinâmica do mercado da bola. Se a gente pega o Cristiano Ronaldo, né, o Neymar não, porque ele foi, mas já voltou, mas tem o Benzema, tem o Kanté, Riyad Mahrez, aí tem o Firmino, cara, grandes jogadores, até jovens. O Theo Hernandes, se eu não me engano, ele já fechou com foi o Al Hilal, foi um desses clubes sauditas. Cara, Theo Hernandes tá indo pra Arábia, o cara tem tipo 27 anos, ele devia estar no auge físico, no auge dele na Europa, e ele aceitou a proposta da Arábia com 27 anos. Então assim, ninguém tá salvo nessa brincadeira não, os sauditas estão chegando com muita grana, eles estão levando jovens, velho. Só que agora eles querem mais, não basta ter jogadores consagrados, a Arábia Saudita quer ter os melhores do mundo, no auge da forma física, né, eles jovens, disputando o campeonato local. E é por isso que eles estão insistindo mais de uma vez no Vinícius Júnior, porque a chegada do Vini aos 24 anos de idade na Arábia Saudita, sendo o atual melhor do mundo, iria quebrar todos os paradigmas, iria mudar completamente esse esporte, eu não tenho dúvidas disso. Afinal, a chegada de um craque como o Vini Júnior seria um golpe de mestre, né, porque além de agregar qualidade técnica, ele traria visibilidade, iria atrair mais torcedores e, consequentemente, aumentaria o valor da liga. Cara, só pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, no contrato que eles estão prestes a oferecer a Vinícius, e o valor de transferências ao Real Madrid é papo de 1
bilhão de euros de salário pro Vini Júnior nos próximos 5 anos. Cara, é muito dinheiro, gente. Não dá, cara. Não dá pra recusar isso. É difícil, velho. Só que pra gente entender por que a Arábia Saudita tá disposta, né, a oferecer tanto dinheiro assim pelo Vini Júnior, a gente precisa compreender o que é o Vini Júnior em campo, o que ele atrai, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Obviamente são mais lados positivos, né? Você ter o Vini Júnior no seu time é melhor do que não ter. Mas a gente tá falando de um jogador que é o atual melhor do mundo, segundo o FIFA The Best. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele é jovem, tem explosão, ele é muito inteligente, é muito criativo e, acima de tudo, uma capacidade de decidir jogos que poucos têm. Ele é um jogador que encanta pela sua ousadia, pela sua habilidade de desequilibrar as defesas adversárias, cara, porque com a bola nos pés, ele é um malabarista. Ele é capaz de driblar, passar e finalizar com precisão, e sem a bola, ele também é um guerreiro, né, que luta, marca e se entrega ao máximo pelo time. Nessa última temporada nem tanto, mas a gente sabe da entrega do Vini. E o Vini Júnior é um jogador que mistura alegria, que mistura paixão, né, que atrai as pessoas ao estádio. É um jogador moderno, de muita versatilidade, de muita velocidade, pode jogar em mais de uma posição, ele é versátil, pode ser tanto ponta esquerda quanto esse segundo atacante. Contra o City, o Bayern de Munique, lá na temporada 23-24, o Vini chegou a jogar de falso 9. Cara, ele é um dos grandes da Europa, ninguém duvida disso. É um ponta que joga pelos lados, mas que também busca o centro, né, que constrói e finaliza. É um jogador que sabe o que fazer com a bola no pé e que toma as decisões certas na hora certa. Ele é o tipo de jogador que faz a diferença, que muda o rumo de uma partida com um lance genial, com um gol espetacular. É um jogador que enche os olhos, que faz a gente se levantar do sofá e vibrar cada jogada, velho. E obviamente o que chama muita atenção é a velocidade, é a explosão, é o drible, é a inventividade. Isso quando o Vini tá em boa forma, né? Porque cá entre nós, apesar dos bons números nessa temporada de 24-25, né, que se eu não me engano, o Vini terminou com mais de 40 gols e assistências, só que as sensações do Vini nessa última temporada não foram lá muito boas, especialmente nos grandes jogos, que ele ficou um pouco sumido. Mas cara, o Vini no Prime não tem o que argumentar. Ele literalmente foi eleito o melhor jogador do mundo segundo a FIFA. Esse é o nível do Vini Júnior, é nível de melhor do mundo, velho. E o impacto dessa possível saída do Vini Júnior pra Arábia Saudita, cara, isso vai reverberar em todos os sentidos, seja internamente no Real Madrid, seja externo, seja no mercado da bola como um todo, seja na visão que os sauditas vão ter a partir de agora dos europeus, porque novamente, se Vini Júnior, no auge dele, no auge físico, da juventude, aos 25 anos, ele for pra Arábia Saudita, o atual melhor do mundo, jogar na Arábia Saudita, vocês podem ter certeza que vai mudar tudo no futebol, todos os paradigmas. E eu vou ser bem sincero, tá? É uma opinião bem polêmica minha, que talvez vocês concordem ou não, mas eu acho que em termos táticos, não seria um grande problema pra Xabi Alonso e Florentino Pérez perder o Vinícius Júnior nesse momento, porque ao lado do Vinícius, tem um cara aí que joga na ponta esquerda, não sei se vocês conhecem, um tal de Kylian Mbappé, que é tão bom quanto o próprio Vinícius. Então eu acho que neste momento a situação, né, o cenário do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, essa questão da renovação, né, que tá pausada, que parecia que tava tudo certo, que saiu notícia no passado que o Vini iria renovar, que era uma questão de tempo para anunciar oficialmente, mas congelou, tá? As informações que a gente tem é que a renovação do Vini com o Real Madrid está paralisada nesse momento, porque eles estão tentando encontrar o melhor acordo para ambos, né? O Vini, ele quer 30 milhões de salários e o Real Madrid não quer cobrir esses 30 milhões, e aí entra a questão de ego, né? Porque o Vini, ele quer se sentir mais valorizado dentro do Real Madrid, porque, pô, ele vê o Mbappé, chegou agora, né? Já tá sentando na janela, já tá ganhando perto de 30 milhões, e o Vini não ganha isso, ele quer ganhar igual ao Mbappé, ou então superior, porque ele acha que merece isso. O Vini, nas últimas 2 temporadas ou 3, fez por merecer, pelo menos receber um salário de Kylian Mbappé, e é isso que ele tá cobrando no Real Madrid. Pelo menos 30 milhões de, não que seja pouco, né? Mas 30 milhões igual ao salário que o Mbappé ganha, que é um cara que acabou de chegar no Real Madrid, enquanto o Vini tá aí há muito tempo, decidindo jogos, ele já é ídolo da torcida, ele já é campeão de Champions, um cara fundamental nas últimas 2 conquistas de Champions, e ele quer se sentir valorizado. Mas o Real Madrid a gente conhece, né? Como é que funciona a política de renovação, de Florentino Pérez, e o clube tá acima de todo mundo, especialmente o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? E o impacto emocional na torcida seria muito grande, né? Porque o Vini, como eu disse, ele é ídolo, ele é um dos jogadores mais queridos pelos torcedores do Real Madrid, e a sua ausência seria sentida, e a torcida teria que se adaptar a uma nova realidade, cara. E algo interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar dessa situação do Vinícius e essa oferta da Arábia, que o bicho tá pegando. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue as nossas redes, tá? Do Minuto 93, que eu tô postando conteúdos exclusivos por lá, então faz tudo isso que é nóis.
Nice. Mas por outro lado, né, a venda do Vinícius poderia trazer benefícios financeiros para os cofres do Real Madrid, porque com o dinheiro da negociação, o clube poderia investir em novas contratações, reforçar o elenco e buscar novos talentos. Claro que a diretoria do Real Madrid teria que avaliar cuidadosamente os prós e contras, né, analisar os riscos e as oportunidades e tomar a decisão mais acertada para o futuro do clube, pelo bem do Real Madrid. Cara, é o que eu costumo dizer, nunca na vida de vocês deem muito dinheiro para Florentino Pérez. Se pingar 350 milhões, né, que é o que a Arábia quer oferecer pro Pérez, nas mãos desse cara, nas mãos desse velho, eu nem digo a vocês o que vai acontecer. O que esse cara vai fazer no mercado seria uma completa loucura. E é importante ressaltar que mesmo com essa oferta, o Real Madrid não é obrigado a vender, né? O clube pode recusar a proposta, manter o jogador e seguir em busca de títulos. E a decisão final será tomada pela diretoria em conjunto com o jogador e seu staff, velho. Se você perguntasse isso pra mim, né, se Vini Júnior vai sair do Real Madrid, se ele vai pra Arábia, se o Real Madrid, o Florentino Pérez aceitaria esse dinheiro na temporada passada, eu diria que não. Eu acho que na temporada passada, especialmente 23-24, né, que foi o grande auge do Vinícius e que o Real Madrid precisava, necessitava do Vinícius, porque o time era pra ele, né, sem Benzema, sem os outros jogadores, o time jogava para o Vinícius Júnior e conquistou Champions e Liga graças ao protagonismo do Vini. Eu diria que não. Eu diria que a diretoria iria fechar as portas completamente para qualquer tipo de saída do Vini e iria renovar o contrato dele urgentemente. Só que agora a situação mudou. E mudou por quê? Por conta da Tortuguita. Kylian Mbappé já está no Real Madrid. Hoje o Real Madrid já tem outro jogador franquia. Se o Vinícius Júnior saísse, obviamente que o time como um todo iria sentir, porque é um grande jogador, é atualmente o melhor do mundo, segundo o FIFA The Best, mas cara, você já tem o Mbappé no elenco. Você tem esse cara que pode jogar pelo lado esquerdo e é a posição favorita do Mbappé, né? É pra esquerda, cortando pelo meio. Então assim, Vini saindo hoje, na atual temporada, não iria ser um baque técnico muito grande pro Real Madrid, porque já tem outro cara que é tão bom quanto o Vinícius e que joga na posição dele, que é o Mbappé. Mas se você me fizesse essa pergunta na temporada passada, quando o Real precisava mais do que nunca do Vini, né, que era bola no Vini e ele que resolva tudo pra gente, eu diria que nunca que o Real Madrid deixaria o Vinícius sair ou iria negociar o jogador. Só que hoje o cenário tá bem complicado pro Vinícius, cara. É o que eu falei, o lado financeiro também é muito bom pro Real Madrid. Não só tecnicamente eles não iriam sentir, claro que iriam sentir, né, gente? Tô falando aqui do Vinícius saindo, mas óbvio que o Real Madrid, inicialmente, iria sentir muito a ausência do seu principal jogador, talvez nas últimas temporadas. Só que sem ele e com essa grana, com 350 milhões nas mãos, o Real Madrid, Florentino Pérez, iria fazer o bagaço no mercado, iria colocar o Real Madrid em termos financeiros em outro patamar no futebol europeu. Imagina o que o clube poderia fazer com esse dinheiro, cara, reforçar várias posições, investir em jovens talentos promissores ou até contratar uma nova estrela global. E por outro lado, o Real teria que pesar se vale mais manter o talento técnico ou explorar esse retorno econômico absurdo, velho. Cara, fazendo uma conta aqui de padaria, é que eu não sei como que tá esse contrato do Haaland depois que ele renovou agora com o City, né, que se eu não me engano ele renovou até 2030, 2029, algo assim, por muitos anos, né, mas cara, com 350 milhões, daria pra você trazer o Haaland e resolver esse problema, né, do camisa 9 do Real Madrid, que não tem, porque o Mbappé não é esse jogador, e o Real Madrid sente falta de um centroavante de elite desde a saída do Benzema. Então com essa grana, daria pra você trazer o Haaland e resolver de uma vez esse problema da camisa 9 e até sobraria dinheiro pra pegar tipo um Florian Wirtz da vida. Tudo bem que o Wirtz hoje é impossível, né, seria um cenário hipotético, porque o Wirtz acabou de ser anunciado pelo Liverpool, né, a FSG pagou 150 milhões de euros pelo Florian Wirtz, mas cara, com 350 nas mãos do Pérez, ele poderia contratar o Haaland, o Wirtz, qualquer outro talento que ele quisesse. E a ida de Vinícius para a Arábia, ainda jovem, quebraria paradigmas, como eu disse, né, porque até agora os craques que aceitaram propostas de milionários do Oriente Médio estavam em fim de carreira ou saindo de seus auges. Já no caso do Vinícius não, né, está falando do cara, repito, é o atual melhor do mundo, segundo o FIFA The Best, é o cara que está no seu auge físico, técnico, é o grande momento do Vinícius na carreira dele, e ele ir para a Arábia com 24, 25 anos iria quebrar totalmente a Matrix do futebol mundial, cara, eu não tenho dúvidas disso. E é o que eu comentei no início do vídeo, né, alguns jogadores que não são tão jovens, né, 23, 24 anos, mas que não tão trintões, eles já estão indo para a Arábia, tá? O Theo Hernandes, como eu disse, se não me engano, ele fechou com o clube saudita, cara, e o Theo Hernandes tem tipo 27, 28 anos, ele deveria estar no auge dele, no auge físico, técnico, jogador de Copa do Mundo, um dos melhores laterais esquerdos do futebol europeu. Tudo bem que nessa última temporada ele foi bem mais ou menos no Milan, né? É que é difícil ver alguém nesse Milan que salvou. Mas e se vocês fossem Vinícius Júnior, vocês aceitariam essa proposta? Eu acho que a diretoria do Real Madrid, sem pensar duas vezes, se o Vini quisesse, eu acho que o Real iria liberar para a Arábia Saudita por 350 milhões, tendo o Mbappé, que pode jogar no lugar do Vinícius, que é tão bom quanto o Vinícius. Eu acho que o Florentino toparia
toparia negociar numa boa. Agora resta ao Vinícius se ele realmente quer sair, porque ele ainda tem contrato com o Real Madrid que vai até 2027. Mas se vocês fossem Florentino, Real Madrid, Vinícius, o que vocês fariam? Aceitariam essa oferta para jogar na Arábia? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!